estava escalado pela FIFA para apitar a Copa do Mundo, mas foi impedido de entrar pelos governantes americanos. Ele não entrou e, como prêmio, vai apitar essa partida hoje. A gente vai ficar. E o Jornal Gente fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, excelente quarta-feira, feriado aqui na cidade de Campinas, Dia Municipal do Evangélico. E nesta quarta-feira, a notícia não para, a informação chega até você pelas ondas do FM 85.7 e pelas plataformas digitais da Bandeirantes Campinas. Você ficou até agora na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais, às 8 horas, depois do Primeira Hora na programação da RB e a transmissão simultânea na tela da Band News TV. E até às 11h30 da manhã, eu, Heitor Fredo, convido você a saber o que é notícia pertinho da gente. Região metropolitana de Campinas em destaque, com repórteres espalhados por todos os cantos e com o noticiário nacional e internacional também sempre em alta, aqui na programação da Bandeirantes. Obrigado a você que está conosco pelo aplicativo Band Play, pelos demais aplicativos de celular, como por exemplo Radiosnet, e a você que está na nossa companhia pelo portal bandmulti.com.br, aquela agilidade do jornalismo online, em que você pode 24 horas por dia saber o que está acontecendo pertinho da gente e também acompanhar a nossa programação. Se você abrir agora bandmulti.com.br, você vai ver, por exemplo, a manchete de que a Polícia Civil prendeu um negociante de drogas de luxo na região de Campinas. Vou falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. E tem uma aba ao vivo, é uma bolinha que fica piscando vermelha ao vivo. É ali que você clica e tem à disposição todas as rádios do Grupo Bandeirantes. O bandmulti.com.br tem também os nossos colunistas. Por exemplo, aqui em destaque, 3 dos textos que você pode ler. O texto de Walter Sena, com as histórias de bastidores da história do jornalismo aqui de Campinas, vivenciadas por ele, que tem muita história para contar. A manchete: quando uma câmera virou metralhadora. Tem o texto aqui do Alê Miliari, que é o Seu Nelson da Educadora, entre outros personagens aqui do nosso Grupo Bandeirantes. A escravidão do, entre aspas, tem que... Tem também Carlos Batista escrevendo sobre os 126 anos da Ponte Preta comemorados ontem. A torcida tem muito para comemorar, é o que escreve Carlos Batista, claro, falando sobre a história da Associação Atlética Ponte Preta. E no momento o torcedor da Ponte não está comemorando muita coisa não, está querendo logo que esse pesadelo passe. 11h30 da manhã tem o noticiário esportivo dentro da programação da RB, que tem os trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, o Alan Zanelato, que é o responsável pela central técnica, levando para você também as reportagens que a gente coloca ao ar e os bastidores dos nossos estúdios em youtube.com/Bandeirantes Campinas. Para você conhecer um pouco mais aqui do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, limite entre as cidades de Campinas e Valinhos. E a gente sempre começa falando sobre a situação do trânsito. E é justamente em frente ao Grupo Bandeirantes de Comunicação que vem a notícia de hoje. Mais um acidente registrado na Avenida Francisco de Paula Souza. É um por semana aqui agora, tá? Um carro bateu em um poste no canteiro central da pista sentido Valinhos. E essa é uma informação para você que está circulando pela cidade, porque a interdição acontece exatamente no trecho em frente ao prédio do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A referência mais fácil para você que
segue pela cidade. No sentido Valinhos, você vai encontrar trânsito. Para quem sai de Valinhos e vem para Campinas, você vai encontrar uma interdição total, com o trânsito sendo desviado para a pista marginal. O acidente foi no sentido Valinhos, mas o poste ficou atravessado no sentido Campinas. E a interdição começou por volta de 8 horas da manhã e continua neste instante, com a presença também da Polícia Militar Rodoviária. O motorista da picape, que acabou se acidentando, seguia no sentido Valinhos quando contou aos policiais que foi fechado por um carro. Isso fez com que ele perdesse o controle da direção e atingisse o poste. Ninguém ficou ferido, felizmente o motorista conseguiu sair ileso. O poste não atingiu nenhum outro carro que passava pelo local e a CPFL, distribuidora de energia elétrica, está neste momento fazendo a substituição deste poste. Evite o trecho mesmo no feriado. Há uma lentidão neste momento que começa, para quem conhece a avenida, ali já próximo ao supermercado Galassi, seguindo até essa interdição, onde tem as antenas de televisão aqui da cidade de Campinas. Exatamente em frente às antenas, um pouco antes do prédio da Band, o motorista é desviado para a pista local e depois ele volta para a pista principal da Avenida Francisco de Paula Souza. Aqui tem uma situação que eu acho que as autoridades precisavam ter uma atenção a mais, porque toda semana está acontecendo um acidente e são poucos os pontos de fiscalização. Eu não sei se aumentar o número de radar seria a solução, mas qual é o cenário que a gente vê por aqui? Metade do trecho é a Avenida Antônio Francisco de Paula Souza. A outra metade é a rodovia Francisco von Zuben. Metade da avenida é de responsabilidade da INDEC, Prefeitura de Campinas. Metade da avenida, do trecho, a outra metade, é de responsabilidade da ETESP, Governo do Estado. Departamento de Estradas e Rodagens, o DER. Me passa uma sensação, e aí não é informação, é análise, conhecendo como funciona o poder público, de que fica aquela história do deixa que eu deixo, sabe? Aquele joguinho de batata quente. Quem é que vai resolver os problemas ali de sinalização, de fiscalização? Quem é que vai ficar ali monitorando excesso de velocidade, conversão proibida? Fica uma zona meio cinzenta. Porque você não sabe se é responsabilidade do Estado ou responsabilidade da Prefeitura. No fim, o resultado é esse. Toda semana, um acidente derrubando poste. É muito próximo, coisa assim de 50 metros do local onde aconteceu um acidente fatal, tirando a vida de 2 jovens. O rapaz que estava dirigindo uma Porsche, a amiga que voltava com ele de uma festa e que o veículo atingiu uma árvore e em segundos incendiou. Não dá para tratar como algo que é isolado. A Prefeitura não está fazendo uma série de fiscalizações com câmeras de 360 graus. A gente fala disso todo dia praticamente. John Boy Dunlop, na Rui Rodrigues, no corredor do BRT do Ouro Verde. Está na hora de colocar uma câmera 360 aqui também. Se a responsabilidade for do Estado, governador e prefeito são do mesmo partido. Isso tem que ter algum modo de facilitar o diálogo. O que não dá é para toda semana ter um acidente derrubando poste, comprometendo o trânsito, comprometendo o abastecimento de energia elétrica. Não caiu aqui a energia no prédio do Grupo Bandeirantes desta vez. Mas certamente a gente vai voltar a falar sobre esse assunto muito em breve, porque não é normal a série de acidentes que está acontecendo na ligação principal entre as cidades de Campinas e Valinhos. Nas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo, também tem ocorrências sendo atendidas neste momento. Começo falando para você de um acidente da rodovia Anhanguera, um tombamento que aconteceu no quilômetro 130, trecho que passa pela cidade de Americana, na pista sentido São Paulo. Uma carreta Volvo trafegava pela faixa 3, que é aquela mais próxima ao acostamento, quando o condutor perde o controle da direção e a carreta tomba. O veículo provoca um congestionamento de 6 quilômetros, porque a rodovia precisa de uma interdição, já que parte da carga se espalhou. E o que o veículo transportava? Milho. Então não é um produto fácil de retirar e é perigoso, principalmente para quem passa com motocicleta. Isso para causar uma derrapagem é muito fácil.
O veículo permaneceu imobilizado entre o acostamento e as faixas 2 e 3, aguardando ainda o atendimento. É considerada uma ocorrência complexa. O motorista teve ferimentos moderados, então ele está fora de perigo, mas a situação clínica dele ainda está sendo avaliada, primeiro pela equipe socorrista da própria concessionária, primeiro a chegar com uma ambulância, mas também pelos paramédicos do Corpo de Bombeiros que estão no atendimento a esse caso, a essa ocorrência. Neste momento, evite esse trecho da rodovia Anhanguera, você que nos ouve em Americana, Santa Bárbara do Oeste. Se o seu caminho for a cidade de Campinas ou a região metropolitana de Campinas, priorize a rodovia dos Bandeirantes. Uma outra ocorrência que aconteceu na manhã de hoje é na rodovia Dom Pedro I, cidade de Atibaia, quilômetro 66. A dinâmica é a seguinte: um carro Celta estava no sentido sul da pista, na faixa de rolamento 2, quando nesse trecho de Atibaia, o motorista acertou a lateral de uma carreta Volkswagen. Em decorrência dessa primeira colisão, a carreta, para tentar desviar de um acidente ainda mais forte, se chocou contra a defensa metálica. O Celta bateu na lateral de uma moto e também atingiu o guarda-reio. Devido à colisão, o motociclista acabou vindo ao solo. Informação que a gente tem sobre vítimas: quem estava no carro? Eram 3 pessoas, as 3 saíram ilesas. O motorista da carreta teve ferimentos considerados moderados e o piloto da moto não se feriu. Ferimentos leves, apenas algumas escoriações com essa queda. A carreta carregava papelão e arame. Esse acidente não foi agora de manhã, foi no final da noite, começo da madrugada, mas ainda tem reflexo por conta do tombamento também desse material na pista. Então, atenção na passagem pela rodovia Dom Pedro I, são algumas das ocorrências que marcam esta manhã. O caminhão ainda está no acostamento, então ainda tem uma sinalização no trecho. E no caso da rodovia Anhanguera em Americana, ainda há um bloqueio parcial sinalizado pela ATESP, Agência Reguladora do Trânsito, aqui no estado de São Paulo. Para quem segue viagem, lembrando que hoje é feriado em Campinas, mas não é feriado na capital paulista, nem nas outras cidades do estado. Se você tem atividades, por exemplo, em São Paulo, a rodovia Anhanguera registra neste momento 2 pontos de lentidão. Chegando a São Paulo, já no quilômetro 22 até o km 19, por excesso de veículos, o motorista diminui a velocidade. E depois no acesso à Marginal, como reflexo de lentidão no trecho urbano, a rodovia Anhanguera também está congestionada do quilômetro 14 ao quilômetro 11. Rodovia dos Bandeirantes, para quem está em Campinas, é a melhor opção para ir a São Paulo. O motorista não enfrenta lentidão na chegada à capital paulista. O único trecho de congestionamento da Bandeirantes é quem está saindo de São Paulo com destino ao interior nesta manhã. 10 horas e 13 minutos. Já nas demais rodovias aqui da nossa região, o trânsito vai seguindo com naturalidade. Deixa eu dar uma olhada no corredor Dom Pedro, sem sinalização, a não ser nesse trecho de Atibaia, que eu falei sobre o caminhão que está no acostamento. A INDEC tem realizado aqui em Campinas algumas fiscalizações, algumas blitz, que vão além de identificar veículos que estejam com algumas irregularidades. E nesta manhã, a prefeitura divulgou aqui um balanço sobre prisões que aconteceram nas blitz aqui da cidade de Campinas. Então, a prioridade, né, claro, o comportamento de risco no trânsito, mas a INDEC faz uma parceria com a Guarda Municipal e com a Polícia Militar para também verificar os documentos de quem é parado nessa blitz. Entre os dias 8 de janeiro e 5 de agosto deste ano, foram realizadas em Campinas 142 blitzes, operações integradas e também as operações chamadas Pela Vida. E aqui há um balanço de prisões que aconteceram, de procurados da justiça que foram parados nessa blitz. Aqui o número que eles falam é mais de 10. Deixa eu ver se a prefeitura coloca o número exato. Mais de 10 é bem vago, né? Tem alguns casos aqui chamando a atenção. 30 de julho deste ano, na Avenida Prefeito Magalhães Teixeira, região do Parque Itália, uma operação integrada
resultou na prisão de um procurado por homicídio. Em 17 de julho, numa operação na rua Amando Frederico Reganeschi, na região do Jardim Cristina, distrito do Ouro Verde, um motociclista foi abordado e, na hora de puxar a documentação, identificaram que ele era procurado por estupro. No distrito de Joaquim Egídio, nos dias 30 e 31 de maio, foram 2 motoristas presos, os 2 estavam transportando drogas. 22 de julho e 15 de janeiro, as abordagens no distrito próximo ao distrito policial foram de prisões de dívidas por pensão alimentícia. E em 2026, 2 casos também foram destacados aqui pela prefeitura por conta de valores expressivos de dívidas de multa. Uma motocicleta Yamaha YBR 125 foi apreendida com 994 autuações. Total de multa que o cidadão devia era de R$220 mil. Deixa eu ver quanto é o valor da moto que ele tem aqui, o preço médio dessa moto que foi identificada na Blitz com preço médio ali de R$15 mil, uma moto nova. Então vamos considerar que é uma... não é zero, né? Vamos considerar que é uma moto, de 2024, 14, 15 mil reais. Quantidade de multa, 220 mil. E aí quando o veículo é recolhido para o pátio, ele só sai de lá se todas as multas forem pagas, ou seja, um abraço, essa moto não volta a circular, pelo menos não nas mãos desse proprietário. Geralmente vai para leilão e aí ou é adquirida por alguém que regulariza o veículo ou o famoso desmanche regularizado para a venda dessas peças. Tem uma outra situação aqui de um carro por aplicativo, um Cherry QQ, recolhido com 60 mil reais em multas, que também vai direto para o pátio. As ações continuam acontecendo e claro que a gente não vai informar onde elas estão, porque senão perde totalmente o caráter. Inclusive, se você estiver num daqueles grupos de WhatsApp que identificam onde estão acontecendo as blitz, saiba que isso é irregular. Além de irregular, isso atrapalha também o trabalho de investigação, porque caindo uma informação dessa de um foragido por estupro, por tentativa de homicídio, de que tem uma blitz em um determinado local, o que você acha que o cidadão vai fazer? Vai fugir da fiscalização e vai continuar andando livremente pelas ruas da cidade. 10h17. Vamos trazer novas informações sobre a chegada do time de handebol feminino do Guarani depois de momentos tensos na Colômbia. Esse elenco que defende também as cores do Brasil, do time paulista e da seleção brasileira de handebol feminino, estava em Medellín para a disputa de um campeonato quando os tremores foram sentidos. Tremores esses que já têm um número altíssimo de pessoas mortas. A equipe do Guarani conseguiu retornar ao Brasil, saiu de Medellín com atraso no voo para a liberação das autoridades colombianas, foi ao Panamá e de lá seguiu para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. O repórter Guilherme Selegato ouviu relatos de dirigentes, atletas dessa equipe de handebol, e a gente vai trazer um pouco mais sobre o que esse elenco viveu de tensão e, claro, a aflição que todas elas continuam com um cenário que elas não viram tão de perto, porque já estavam dentro do aeroporto, mas que, para qualquer ser humano, para qualquer pessoa preocupada com os nossos irmãos colombianos, é de muita tensão e preocupação ainda, Guilherme. Foi um susto muito grande. Esse foi o relato de Letícia Vieira, uma das atletas da equipe de handebol do Guarani, que estava na Colômbia e vivenciou os momentos de tensão. Foi quando a gente já estava dentro do aeroporto, onde aconteceu mesmo. Foi rápido. Graças a Deus, ninguém se machucou. O time tá todo mundo unido, tá todo mundo certinho. A equipe do Guarani havia encerrado a participação na 23ª Copa Internacional de Handebol no domingo e seguia para o aeroporto do Panamá, onde iniciaria o retorno ao Brasil. Ao todo, 12 atletas e Rogério Pinto, presidente da Liga de Handebol do Estado de São Paulo, estavam em Medellín. O presidente fala que o fenômeno também impactou os aeroportos do país. Nós estávamos já para o avião por volta de 9 e pouco, já estava taxiando para sair. E aí ele recebeu uma ordem para dar meia volta, porque o aeroporto do Panamá ele estava fechado por motivo de segurança. Nas redes sociais, uma das atletas fez essa publicação quando a equipe chegou ao Brasil,
agradecendo as mensagens de carinho e informando que todos chegaram bem. O terremoto de magnitude 7,4 deixou centenas de mortos, causou desabamentos e danos em várias partes do país. Esse foi o maior abalo sísmico da Colômbia nos últimos 10 anos. Diante da situação, o governo colombiano declarou emergência nacional. De acordo com a agência de notícias norte-americana Associated Press, mais de 3.000 pessoas estão desaparecidas pelo abalo. O tremor derrubou prédios em diferentes cidades do país. E nesta terça-feira, as equipes continuam trabalhando em meio aos escombros para tentar localizar novas vítimas. Foram apenas 4 minutos de terror e de desastre total. O epicentro foi localizado em San José del Palmar, no noroeste do país, a cerca de 280 quilômetros da capital Bogotá. O tremor também foi sentido em partes da Venezuela, país que ainda enfrenta as consequências dos 2 terremotos de 24 de junho. Às 10h20. Deixa eu aproveitar que a Nath Luquezzi já está aqui conosco. Nós estamos também monitorando as informações das autoridades colombianas. E ainda há um desencontro em relação ao número de mortes, de desaparecidos, porque há muitos escombros ainda, um trabalho sendo realizado. As autoridades colombianas contam também com ajudas internacionais e entramos agora no 3º dia de buscas por sobreviventes. Como é que está o balanço atual, Nath Luquezzi, dessa tragédia por lá? Bom dia para você. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. Na noite de ontem, a Prefeitura de Cali, uma das cidades mais afetadas pelo terremoto, revisou para baixo o balanço local de mortos, de 95, agora 74. Com isso, o novo balanço nacional na Colômbia, que era de 254, foi para 233. Cerca de 3.000 pessoas ainda estão desaparecidas, segundo o governo. Cali foi uma das cidades mais impactadas realmente com o terremoto, mas a Colômbia como um todo está sofrendo com o abalo sísmico considerado o mais forte dos últimos 10 anos. A enviada do Grupo Bandeirantes à capital Bogotá, a repórter Fernanda Barbosa, acompanhou parte do trabalho de ajuda humanitária e buscas em meio a esses escombros, e a gente traz a reportagem completa a partir de agora para você. Durante os pedidos de silêncio, um chamado e aplausos. Um bebê de 6 meses e a mãe estão entre os sobreviventes resgatados na Colômbia. As pedras dos escombros passam de mão em mão. Bombeiros, militares e vizinhos se uniram numa força-tarefa para socorrer pessoas soterradas. Andrés está procurando a mulher. Está minha esposa. Meu apartamento foi completamente destruído. Minha esposa estava lá dentro. Felizmente, minha filha tinha saído cedo e eu também. Não sabemos se ela está viva ou morta. Não sabemos se está viva ou morta. Uma família escapou de casa segundos antes da vizinhança toda desabar. Saul voltou para o condomínio onde morava e só viu ruínas. Se queda uno sem palavras, que pena. Estou sem palavras, é muito lamentável. É algo muito lamentável. Segundo a ONU, mais de 5.000 casas foram danificadas ou destruídas e 60 prédios desabaram. Unidades de saúde estão no limite e há falta de luz e água. Em Cali, autoridades decretaram um toque de recolher para facilitar os resgates e evitar saques. Venda alimentos porque os restaurantes estão... Os serviços de celular só funcionam em 10% e não há gás. Por isso, existe uma crise de alimentos. Não há onde cozinhar, restaurantes estão fechados, assim como supermercados. Moradores precisam de ajuda com comida e água. As cidades mais afetadas pelo terremoto na Colômbia precisam de atenção humanitária para os feridos e também para as pessoas que tiveram que abandonar suas casas. Por isso, aqui em Bogotá, assim como nas outras cidades grandes da Colômbia, foram organizados centros de coleta, que recebem doações de alimentos não perecíveis, também de itens de higiene pessoal e de limpeza, também de água potável. Como a gente pode ver aqui, os voluntários estão organizando as doações. Há voluntários que
que vêm de empresas que liberaram o dia para eles virem ajudar, também há voluntários de universidades, há voluntários do Exército. É uma iniciativa da empresa onde eu trabalho e eles nos incentivaram a ajudar. Sabemos que é pouco perto do que precisam, mas colocamos nosso grãozinho de areia e convido a todos a fazerem o mínimo. Ahorita somos solo Colômbia. 8h25. Ao longo da programação, você vai saber mais a respeito dos trabalhos que continuam sendo realizados e, claro, fica a nossa torcida para que um número maior de sobreviventes apareça nas próximas horas. 10h25, fechando o nosso primeiro bloco neste feriado, para quem está de folga e quer saber se hoje vai poder curtir à tarde, sair para algum espaço público em Campinas, ou simplesmente ficar em casa sem passar um calorão ou debaixo das cobertas. A temperatura neste momento, os termômetros vão subindo em Campinas. Depois de uma manhã com mínima de 15 graus, os termômetros do CEPAGRE agora marcam 22 graus e meio. O vento está na casa dos 5 km por hora, fraquinho, é verdade, mas hoje já passou uma rajada de vento de 30 km por hora. Na verdade, essa foi ontem, Heitor Fredo. Hoje a mais forte foi de 20 km por hora. Então ontem o vento mais intenso, hoje o vento deu uma amenizada, por isso que a gente está sentindo um pouco mais de calor. A umidade relativa do ar está em 72%. E como é que vai ser a tarde do feriado? E quem está se programando vai ter que levar agasalho, vai ter que levar guarda-chuva ou nada de precipitação por hoje, Nath? Nada de precipitação por hoje. Inclusive, falando em ventos, a circulação de ventos sobre a América do Sul vai dificultar a entrada do ar frio de origem polar sobre o interior do país, deixando assim o ar seco e dificultando a formação de nuvens de chuva. Sendo assim, teremos um período de veranico até a próxima quarta-feira. As frentes frias previstas para chegar vão passar pelo extremo sul do país e depois seguem para alto mar, passando de forma oceânica e fraca pela costa da região sudeste. Teremos nos próximos dias muitas horas de sol forte, sem a entrada do ar frio de origem polar no interior. As temperaturas terão uma grande elevação nos próximos dias, e aí fica aquela questão, né? Por que não será uma onda de calor e sim um veranico? A onda de calor é caracterizada por um período de pelo menos 5 dias consecutivos em uma grande área, onde essas temperaturas alcançam valores pelo menos 5 graus acima da média para uma determinada época do ano. No caso, no inverno não seria o caso. Além de tardes muito quentes, o fenômeno de onda de calor também considera que o calor se mantém durante as noites. No caso, o veranico que iremos viver até quarta-feira que vem, o critério de pelo menos 5 dias consecutivos com temperaturas máximas ali em 5 graus acima do normal não será observado em uma grande área. Isso pode acontecer em alguns locais, sim, por 2 ou 3 dias consecutivos. Além disso, durante o veranico não há expectativa de calor intenso durante a madrugada. Então, por isso, até quarta-feira que vem teremos mínimas um pouco mais baixas, nem tanto quanto na semana passada, mas ainda baixas, e máximas bem altas. Então, para hoje, máxima de 28 graus, amanhã a máxima fica em 29 e assim segue até o sábado, 29 graus de máxima. No domingo teremos máxima de 30 graus e na próxima semana podemos ultrapassar os 30 graus, na segunda-feira com 32 graus de máxima. Então é um veranico em pleno inverno. E hoje tem um fenômeno, Nath Luquezzi, que é considerado raro de ver, pelo menos a olho nu, que é um eclipse solar total. A gente vai conseguir enxergar por aqui? Conta pra gente o que está acontecendo, que fenômeno é esse? Esse fenômeno só poderá ser visto no hemisfério norte, principalmente em países como Espanha e Portugal. Então não será visível no Brasil, nem mesmo de forma parcial. Mas o Observatório Nacional anunciou uma transmissão ao vivo do eclipse através das redes sociais, com início a partir agora, meio-dia. O pico do eclipse está previsto para as 2 da tarde e deve ser visto em países como Rússia, Islândia e Groenlândia. Em outras áreas e regiões do hemisfério norte e no norte do continente africano, o eclipse solar vai ser apenas parcial. Lembrando que o eclipse solar acontece sempre na lua nova, bloqueando pelo menos parte da luz e criando a projeção de uma sombra. Eu não lembro qual foi o eclipse, mas eu me lembro quando criança, eu devia ter ali meus 5, 6 anos, foi visível algum eclipse que as pessoas no meu bairro pegavam os negativos de fotografia
para colocar na frente dos olhos, como se fosse uma proteção, e enxergar o sol, a lua. Gente, isso é um perigo sem tamanho. Não existia tanta informação, não tinha Google com aquela facilidade de comunicação, de respostas rápidas, mas isso é extremamente prejudicial. Então, primeiro que hoje em dia nem tem mais filme de fotografia, né? Mas a Europa está em busca, né, de alguns equipamentos. Aliás, a gente tem um material sobre isso também, né, Nath? Sim, a Europa se prepara para ver esse fenômeno raro. E a repórter Sônia Blota, que você acompanha todos os dias no Jornal Gente, participa também agora do nosso Manhã Bandeirantes. Olhos para o alto, na expectativa de um evento histórico. Contemplar algo tão maravilhoso. Uma aventura que não vou viver nunca. O eclipse acontece quando a Lua passa entre o Sol e a Terra e projeta uma sombra sobre o planeta. Quem estiver dentro da faixa mais estreita dessa sombra vê o Sol desaparecer completamente por alguns instantes. É o chamado eclipse total. Na Espanha, 6 milhões de pessoas viajaram para as regiões na faixa em que o eclipse vai ser de 100%. Por lá, ninguém viu a última vez em que isso aconteceu. O último eclipse total na Península Ibérica foi registrado em 17 de abril de 1912, 2 dias após o naufrágio do Titanic. A Espanha vai ser um dos principais pontos de observação do fenômeno, que também poderá ser visto em sua totalidade em Portugal, Groenlândia, Islândia e Rússia. A Islândia, aliás, é o país onde a escuridão deve durar mais. 2 minutos e 18 segundos. Como a previsão é de chuva, a torcida é para que ela esteja errada. Mesmo nas regiões fora da faixa de totalidade, a recomendação é não olhar diretamente para o sol sem óculos adequados, que protegem a retina. Sem eles, o risco é de cegueira. A procura pela proteção é tanta que os óculos estão esgotados na maioria das lojas. Olha o tamanho dessa fila na Bélgica. Na França, parques e cafés prometem lotar. Mais de 90% do sol ficará coberto pela lua. Aqui em Paris, o céu deve escurecer de forma perceptível, mas o sol não desaparecerá completamente. No Arco do Triunfo, lá em cima, um dos pontos mais disputados, não há mais ingressos disponíveis para observar o eclipse. A Flávia está de férias e vai ver o primeiro eclipse da vida. Eu tô animada, porque vai ser uma primeira vez, né? Mas eu não faço ideia também de pedido, não sei nem onde eu vou passar. Às 10h32, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre tratamento de autismo no Brasil. Há um dado falando sobre a dificuldade, não mais exatamente do diagnóstico, mas sim da busca por especialistas que acompanhem a pessoa uma vez diagnosticada com o transtorno do espectro autista. E também uma definição a respeito desse tipo de tratamento, com cada vez busca por mais acesso dentro do ambiente onde a pessoa está, da cidade onde elas moram. A gente vai explicar tudo direitinho em instantes, depois de um rápido intervalo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A cada 30 segundos, uma mulher liga para a polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Manhã Bandeirantes. Às 10h34. Receber o diagnóstico de autismo hoje já não é considerado o maior desafio
de milhares de famílias brasileiras. O censo de 2022 do IBGE apontou que mais de 2.400.000 brasileiros são autistas. Agora, encontrar o tratamento adequado continua sendo a maior dificuldade dos pacientes. O relatório nacional do Mapa Autismo Brasil 2026 mostra que quase 70% dos diagnósticos foram realizados entre 2020 e 2024, reflexo do avanço da conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Mas esse estudo também revela que 16% das pessoas autistas não realizam nenhum tipo de terapia, o que evidencia que o acesso ao cuidado ainda é um ponto a ser revisto aqui no Brasil. Para a gente falar mais sobre esse assunto tão importante na nossa sociedade, o Manhã Bandeirantes convida para conversar com o nosso ouvinte a Mariana Valente, que é diretora clínica do grupo Abacadabra, que é especializado também no acompanhamento de pessoas com transtorno do espectro autista. Mariana, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Bandeirantes Campinas. Bom dia, obrigada pelo convite, por abrir um espaço para a gente falar desse tema tão importante. Primeiro, gostaria que você falasse a respeito desses números, para a gente entender um pouco melhor sobre esse número de diagnóstico entre o ano de 2020 e 2024. Isso não quer dizer que o Brasil tenha mais autistas nesse período, mas sim um diagnóstico que antes não existia. Onde exatamente que o Brasil começou e o que é feito, que trabalho é realizado para que a gente consiga identificar com mais clareza a pessoa que tem o transtorno do espectro autista e qual a importância de ter esse mapeamento de uma realidade que antes o Brasil não tinha tanto conhecimento. Mariana. O Mapa Autismo Brasil, né, foi divulgado esse ano, em 2026, e foi a primeira vez que a gente teve o levantamento desses dados específicos com relação ao diagnóstico, tratamento, né, faixa etária, nível de suporte dos autistas que residem aqui no Brasil, né. Isso, como você disse, não quer dizer que a gente não tinha, né, pessoas autistas, mas acho que é decorrente das informações, das pesquisas, né, do quanto a gente tem estudado sobre autismo mais recentemente no mundo todo, né, mas também aqui no Brasil. Se a gente for pensar, né, há 30, 40 anos atrás, não tínhamos muitas pessoas com esse diagnóstico, né, com essa nomenclatura, mas a gente já consegue identificar pessoas que estavam na nossa rede ali da escola ou na nossa família, né, que apresentavam possíveis características do que hoje a gente nomeia como transtorno do espectro autista. Então, isso é muito importante, porque a gente, a partir das informações, das pesquisas, né, do quanto a gente sabe sobre o autismo atualmente, a gente consegue identificar, né, e fornecer o diagnóstico o mais precocemente possível e buscar ali uma intervenção apropriada para essas pessoas. A vida de uma família com uma criança, uma pessoa autista, é uma vida que ela é acompanhada de uma rotina e qualquer mudança dessa rotina pode trazer uma grande dificuldade social para essa pessoa autista. Qual a importância de você ter em todas as cidades ou próximo ao endereço dessa pessoa autista um acompanhamento, um trabalho psicológico? Qual a importância de você manter essa rotina o mais próximo possível da casa de onde mora essa pessoa autista? As pessoas autistas têm maior tendência, né, a ter dificuldade a lidar com mudança de rotina, mas não é só isso que pode ser dificultoso, né, na rotina daquela família. Às vezes as crianças ou adolescentes, né, podem ter uma alteração sensorial, uma dificuldade no deslocamento, né, uma dificuldade de entender ali situações que podem colocá-los em perigo no deslocamento, né, então às vezes criança que não aceita colocar o cinto de segurança, que abre a porta com o carro em movimento, né, então todas essas questões podem acontecer, né, não é uma regra, mas pode acontecer a depender do caso, do nível de suporte dessa pessoa, e por isso que é tão importante que essas pessoas recebam uma intervenção dentro do município em que ela reside, né.
O ideal é que seja ali no raio de 10 a 15 quilômetros, né, próximo ali da casa dessa pessoa, às vezes na própria casa, né, a gente tem pacientes que precisam do atendimento no contexto domiciliar, justamente para ensinar esses comportamentos de segurança, né, de não se colocar em risco, de compreender regras sociais que precisam ser respeitadas, né, para conseguir ter uma vida saudável, uma qualidade de vida apropriada. Mas, infelizmente, nós não temos muitas clínicas, né, e serviços oferecidos em todas as cidades, né. A gente sabe que uma grande porcentagem de famílias depende de uma intervenção oferecida pelo SUS, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, mas atualmente a gente não tem intervenção adequada, né, baseada em evidência científica, fornecida pelo SUS. Então, as pessoas que têm acesso ali a uma rede particular ou através dos planos de saúde conseguem acessar essas intervenções que são comprovadas cientificamente, né, que são apropriadas para as pessoas autistas. Mas é uma parcela muito pequena ainda, né, se comparado à quantidade de pessoas autistas, à quantidade de diagnóstico que a gente conseguiu, né, chegar nesses últimos anos. Nath Luquez, estamos conversando com a Mariana Valente, que é psicóloga, analista de comportamento e diretora clínica do grupo Abacadabra. Bom dia, Mariana. A gente sabe que é um tratamento interdisciplinar e como é que as escolas hoje, elas se preparam para isso? As escolas brasileiras, elas estão preparadas para receber esses alunos com os diferentes níveis de suporte? Na verdade, a gente ainda encontra bastante dificuldade, né, na questão da inclusão escolar. Pela legislação do Brasil, né, nós deveríamos garantir a entrada e permanência das crianças e adolescentes com autismo na rede regular de ensino, mas na prática a gente ainda percebe que as escolas ainda têm muita dificuldade, e essa dificuldade, acredito que começa desde a formação mesmo dos profissionais, né, dos pedagogos ou dos professores especialistas, né, de disciplinas especiais, mas não existe um preparo para lidar com pessoas neurodivergentes no geral, né, mas especificamente também com pessoas autistas. Então, muitas vezes, essas crianças têm dificuldade de permanecer na escola, de permanecer na sala de aula, de acompanhar uma rotina escolar, por conta de características do próprio diagnóstico, né, às vezes tem questões sensoriais, né, uma sensibilidade maior a barulho, a iluminação, a quantidade de pessoas no mesmo ambiente, né? Então precisa ter um olhar individualizado para cada pessoa e estar disposto a fazer as adequações que são necessárias para que esse aluno consiga permanecer na escola ou na sala de aula, né? Infelizmente isso ainda é uma barreira, né? Uma dificuldade bem importante que a gente ainda enfrenta. E nessa relação, né, escola e os pais, os responsáveis, quando esse responsável tem uma certa dificuldade de entender esse diagnóstico, o que é preciso fazer? Como a escola pode ter algum argumento? Ou até que ponto, até onde essa escola pode ir quando fala-se em diagnóstico, né? Porque a escola não pode diagnosticar uma criança, mas ela pode encaminhar. Quais seriam os passos da escola para não intervir ali de uma maneira brusca com esse pai, com esse responsável? A escola tem um papel bastante importante, né, um ambiente onde as crianças permanecem por um período muito longo, né, e muitas vezes a escola que faz esse caminhamento, que observa ali diferentes comportamentos ou possíveis características diagnósticas daqueles alunos. É muito importante que a escola tenha profissionais que consigam enxergar, né, observar esses sinais, né, essas características que podem ser um diagnóstico, né? Então, as escolas podem fazer encaminhamento, né, explicar para os pais o que é observado, o que destoa ali, né, da média, da maioria ali das crianças da mesma faixa etária, mas sempre com um olhar muito humanizado, né, compassivo, porque receber o diagnóstico ou a hipótese diagnóstica para a família é um momento delicado, né? Muitas famílias precisam lidar com o luto, né? De não ter ali um filho idealizado e precisar lidar com uma nova realidade. Então é um momento delicado para a família também.
mas a escola tem uma participação muito importante. Muitas vezes os pais não observam, né, mudanças que são muito sutis algumas vezes. Então, a escola, por conseguir observar essa criança num ambiente com pares, com outras crianças da mesma faixa etária, consegue observar melhor esses comportamentos que destoam da média, né? Então, é muito importante essa parceria entre a escola e a família. A nossa participação aqui do ouvinte, o Edmilson, escreve pra gente o seguinte: Heitor, se eu não me engano, tem um jogador que só aceitou vir jogar no Guarani porque encontrou uma ótima referência no tratamento para o espectro autista em Campinas, pai de uma criança com TEA, e isso faz toda a diferença, sem dúvida. E não conheço a história, Edmilson, vou até consultar Carlos Batista, aqui nosso titular de esportes, mas não duvido, porque é claro que prioridade de pai acima das prioridades profissionais. Quando há esse abraço por parte da família, Mariana, e quando a família entende que ela precisa estar junto, isso ajuda também a pessoa com TEA a se situar melhor no mundo onde ela está, se sentir mais à vontade no próprio ambiente familiar? Com certeza. A gente precisa ter uma parceria entre a família, a escola, a equipe de profissionais, né, que acompanham essa pessoa com autismo, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que vai continuar presente na vida dessa pessoa eternamente, né? As necessidades vão mudar, a gente trabalha na intervenção para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa e da família, mas a família tem um papel muito importante. Inclusive para seguir ali as orientações que são fornecidas pela equipe terapêutica, para estar aberta, né, a fazer essa parceria com a escola, entender as dificuldades e limitações também da escola, né? Então precisa ser realmente um trabalho interdisciplinar, né, envolvendo também a família, que tem um papel muito importante, né? Muitas vezes uma criança nível 3 de suporte, que é aquela pessoa que tem a necessidade de um suporte substancial, né, de um suporte muito significativo, provavelmente na vida adulta não vai chegar a ter uma total autonomia e independência, então vai precisar ainda de uma rede de suporte, mesmo quando estiver na vida adulta, né, e a família vai precisar ir se preparando para isso, né, criando condições, né, organizando o ambiente, o contexto familiar. Então, quanto mais a família tiver essa participação na intervenção dessa pessoa, melhora o prognóstico. Mariana, deixa eu aproveitar a sua presença para falar sobre o trabalho que vocês realizam no grupo Abacadabra, que já tem 10 anos de atendimento aqui na cidade de Campinas, é considerado um local de referência, de atendimento especializado às famílias aqui da nossa região. Nesse mês de agosto, vocês estão abrindo uma nova unidade em outra cidade aqui do interior de São Paulo, é isso? É isso mesmo. Agora, no dia 22 de agosto, nós estamos inaugurando uma unidade em Mojimirim, né, aqui próximo de Campinas, e a nossa decisão em expandir para cidades próximas aqui de Campinas é justamente para tentar levar uma intervenção adequada para outras famílias que têm menos acesso, né, e que precisam também de uma intervenção apropriada para essas pessoas autistas. Quando a gente fala em intervenção, o que seria? Quais que são esses tratamentos? Quem são os profissionais envolvidos? A estrutura também do local? Como seria essa intervenção? A intervenção deve ser interdisciplinar, né, ou seja, envolver ali diferentes especialidades. Claro que para cada pessoa a gente precisa avaliar qual é a necessidade individual de cada um deles, mas geralmente a gente organiza, né, uma intervenção contemplando ali as áreas de psicologia, de fonoaudiologia, terapia ocupacional, às vezes fisioterapia, quando tem alguma questão motora que precisa ser trabalhada também, pode também incluir psicopedagogia, educação física, e o acompanhamento médico também é muito importante, de neurologista ou psiquiatra, né, a depender ali do quadro, né, das medicações que essa pessoa vai precisar passar por tratamento medicamentoso. E essa troca, né, interdisciplinar é muito importante, né, a gente precisa olhar para aquele indivíduo como um todo e entender qual é a responsabilidade de cada especialidade nesse plano de intervenção interdisciplinar.
O trabalho de vocês, né, o Abacadabra, é um nome curioso só para a gente contextualizar que aba é sigla para um termo que em português significa análise do comportamento aplicada. Mariana, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho de vocês aqui em Campinas ou quem nos acompanha de Mojimirim, região, como é que pode ter mais acesso ao trabalho que vocês realizam e conhecer mais de perto esse que já é um centro de referência aí há 10 anos aqui na cidade? Quem tiver interesse pode nos acompanhar pelas redes sociais, né, no nosso Instagram, @Grupo Abacadabra, nosso site também, grupoabacadabra.com.br, e nesses 2 meios, né, é possível entrar em contato conosco através da nossa recepção, agendar um acolhimento, para conhecer um pouco do nosso trabalho, fazer uma visita presencial, né, à nossa sede aqui em Campinas, e em breve também nossa unidade em Mojimirim, para conhecer o nosso espaço e entender um pouquinho melhor do nosso trabalho. Nós conversamos com a Mariana Valente, que é diretora clínica do Grupo Abacadabra, psicóloga, analista do comportamento, e a quem agradecemos pela disposição, pela disponibilidade de conversar aqui com o nosso ouvinte do Manhã Bandeirantes. E reforçando o convite, Mariana, sempre que tivermos qualquer novo assunto desse tema tão importante para a nossa sociedade, que ainda precisa de muita informação, que ainda precisa quebrar muitos preconceitos, o espaço está aberto aqui para você e para o trabalho que vocês realizam. Muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, um bom dia de trabalho e boa semana para vocês. Eu que agradeço pelo convite, pelo espaço e por vocês darem tanta importância para esse tema que a gente precisa ainda conscientizar muito, né, as pessoas. Bom dia. Às 10h51, Nath Luquezzi, vamos falar de um outro assunto de saúde aqui na cidade de Campinas, que é um novo balanço feito em relação ao número de mortes por gripe. Vacinação permanece disponível, não mais com a campanha de vacinação que já terminou, mas ela está nos postos de saúde da cidade. E o número de mortes esse ano de 2026 está muito alto, Nath. Sim, inclusive a Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais 2 mortes por síndrome respiratória aguda grave causada pelo vírus da gripe em 2026. As vítimas tinham histórico de doenças pré-existentes e não estavam vacinadas. Uma mulher de 93 anos com comorbidade não vacinada, data do óbito dia 2 de julho de 2026, e uma outra mulher de 65 anos também com comorbidade não vacinada, e a data do óbito agora, dia 1º de agosto de 2026. A pasta então reforça a importância da vacinação contra a doença. As vacinas estão disponíveis para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade nos 69 centros de saúde da cidade. Basta levar o documento com foto, a caderneta de vacinação se tiver, e não é necessário agendamento. Com isso, nesse ano, a cidade conta com 324 casos e 27 óbitos no total. Vale lembrar que nesse ano a vacina protege contra as gripes A, H1N1 e H3N2, e B. O imunizante pode ser administrado de forma simultânea a outras vacinas do calendário nacional, e ele garante proteção individual e ajuda a diminuir a transmissão do vírus. Às 10h53, fechando esse nosso bloco aqui do Manhã Bandeirantes, um alerta a respeito do uso de cigarros eletrônicos. Não é segredo para ninguém que cigarro saborizado, vapes, pods e outros dispositivos eletrônicos que contenham tabaco, fumo, nicotina, eles são a porta de entrada para crianças e adolescentes. Sim, crianças. É aquele gostinho de cereja, aquele cheirinho de blueberry que parece inofensivo, mas que causa tanto ou até mais estragos para o corpo do que o cigarro tradicional. A indústria usa isso como um chamariz, como o caminho para adolescentes entrarem no vício. A Amanda Martins preparou uma reportagem com alguns dados novos e alertas de que banheiros de escolas se tornaram pontos de encontro para o uso do vape. Diferente do cigarro, que fica aquele cheiro forte, marcante, o vape muitas vezes pode ser confundido com um perfumezinho, com um cheirinho de bala, mas a gente já começa a ter os primeiros resultados do consumo desse produto aqui na nossa sociedade. É no intervalo, muitas vezes dentro do banheiro da escola,
que os jovens encontram espaço para usar cigarros eletrônicos. O alerta feito durante uma palestra da juíza da Vara da Infância e da Juventude do Rio, Vanessa Cavalieri, chamou a atenção. O vape é um problema de saúde. E quando a gente olha dentro da cabecinha desses adolescentes, a gente vê o que acontece quando eles usam vape, que é a mesma coisa que acontece quando eles olham os vídeos do TikTok. Sendo que o vape ele tem um problema a mais. Ele é um lugar de pertencimento para os adolescentes. Todos usam vape. Esse adolescente de 16 anos já foi chamado de careta por não aceitar usar o vape. Uma parte deve achar isso. Aquele cara não é descolado, ele não gosta disso. E hoje em dia, os adolescentes que usam isso é mais por estilo, né? Mesmo com a venda proibida no Brasil, o vape se popularizou entre os adolescentes. Um desafio e tanto para os pais e para os professores. Segundo o IBGE, 3 em cada 10 estudantes de escolas públicas e particulares entre 13 e 17 anos já experimentaram cigarro eletrônico. As meninas estão mais expostas, 31% contra 27% dos meninos. Os números de 2024 podem ser maiores hoje. Esse colégio, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio, investe em palestras sobre o assunto. A última, antes das férias escolares, gerou debate entre os jovens. Na volta às aulas, os professores notaram uma mudança de comportamento. Eles falam um para o outro, né? Não usa isso que não é legal, não vai fazer bem para você, você está distraído ou está muito agitado, é pelo cigarro eletrônico. Especialistas alertam que a liberação da nicotina pelo vape é maior do que no uso do cigarro convencional. Além de causar dependência, há o risco de desenvolver câncer de pulmão. Para a pneumologista Margarete Dalcomo, podemos ter pela primeira vez uma geração de pais em luto por causa do vape. É muito triste que pais venham a enterrar seus filhos por algo perfeitamente evitável. É quase tão grave quanto enterrar um filho, uma criança, um adolescente por falta de vacina. 10h56, depois do intervalo, vou trazer as primeiras mensagens, a sua participação aqui no nosso Manhã Bandeirantes. A gente vai entrar também no noticiário político, o que fizeram os candidatos à presidência da República nas últimas horas. A bandeira branca erguida entre Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro, que inclusive ontem já fez um vídeo que será utilizado na campanha eleitoral do senador e enteado dela, que é candidato à presidência da República pelo PL, e a fala do presidente Donald Trump invocando a doutrina Monroe. Você lembra do que é a doutrina Monroe? A gente aprendeu isso na escola, veio lá do século retrasado, e tem muita gente que parece que está normalizando como se não fosse algo sério o lema América para os americanos. A gente vai falar sobre esse assunto e eu quero a sua opinião também aqui no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A Câmara Municipal de Campinas aprovou um projeto que estabelece novas regras para a posse e a circulação de cães de grande porte aqui na cidade. Pela proposta, as raças consideradas de maior porte ou com potencial de ataque deverão utilizar a focinheira em locais públicos, além de guia adequada e condução por pessoas com condições de controlar o animal. O texto também prevê restrições para pessoas condenadas por maus tratos contra animais, que poderão ser impedidas de manter guarda ou posse de novos animais, conforme as regras que ainda serão definidas na regulamentação da lei. Os vereadores que defendem a medida afirmam que o objetivo é aumentar a segurança da população e garantir mais responsabilidade na guarda de animais de grande porte. Agora o projeto segue para sanção ou veto do prefeito. Se for sancionado, a prefeitura ainda deverá definir como será a fiscalização e quais serão as penalidades para o descumprimento das regras. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto.
Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual. Capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Senão, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Manhã Bandeirantes. 11h02, 11h02. Deixa eu agradecer aqui a mensagem do Luiz Antônio Diniz. Ele ouve a gente de São Carlos. Infelizmente não deu tempo de trazer a pergunta, o questionamento aqui com a Mariana Valente, mas além de nós retomarmos o assunto muito em breve, viu, Luiz Antônio, acho que eu posso te ajudar aqui de alguma forma com a sua resposta. Ele diz: participando desse debate, existe algum método para determinar o espectro autista e existem pessoas adultas que possuam o espectro autista sem serem diagnosticadas antes? Muitas, mas muitas mesmo. Isso também é um dos fatores desse número alto que aconteceu nos últimos anos de diagnósticos. Eu sei que tem especialistas que dizem que o número pode estar exagerado a partir do momento em que o autismo passa a ser considerado uma deficiência e existem alguns benefícios para pessoas diagnosticadas. Mas, como em tudo na nossa sociedade, a gente não pode pegar o detalhe, o errado, aquele que faz mau uso da política pública, por exemplo, para destruir o todo. Então, esse tipo de diagnóstico, ele é feito por profissionais sérios que trabalham com saúde mental, psiquiatras, neurologistas, auxiliados por psicólogos, mas é um tratamento, uma análise, melhor dizendo, uma análise a ser feita por médico. Psiquiatra é médico. Então, uma forma de você ter esse diagnóstico, de você ter essa certeza, é buscando um psiquiatra ou um neurologista que tenha essa experiência no transtorno do espectro autista. O primeiro passo que o médico faz é uma entrevista sobre a sua vida para compreender uma dificuldade de comunicação social, alguns padrões de comportamento, sensibilidade sensorial que o autista tem. E aí é feito um resgate histórico
dessa pessoa com autismo sendo uma condição de neurodesenvolvimento, sinais que já possam ter aparecido na infância e passaram despercebidos. Então, uma vez visto por esse profissional que é possível ter ali um diagnóstico do TEA, familiares são chamados, boletins escolares podem ser revistos, fotos antigas, vídeos sobre o comportamento que você tinha quando criança, e o profissional pode aplicar uma ferramenta de suporte de diagnóstico para adultos, que é um questionamento que também pode ajudar na identificação de alguns sinais comuns. Por exemplo, dificuldade de estar em ambientes mais fechados, com grupos que estejam ali falando o tempo todo, que falam muito a respeito também do diagnóstico do autismo, é que muitas vezes há uma dificuldade em interpretar algumas ironias, algumas metáforas, a chamada linguagem não verbal, uma expressão do corpo, uma expressão facial. Quando há uma necessidade de rotina, e não é só por gosto pessoal, mas realmente por uma necessidade. Se a pessoa se sente desconfortável demais quando sai da rotina dela, aquela sensibilidade muito forte a sons altos, luzes fortes, algumas texturas de cores de roupas, alguns tipos de cheiro, isso tudo pode ser um sinal do transtorno do espectro autista. Então a busca por um médico, uma médica psiquiatra, acho que é o caminho para essa identificação, caso haja identificação com alguns desses sinais que são os mais comuns observados na fase adulta. E a gente cresceu numa era, a gente cresceu numa geração diferente de hoje, em que não se falava sobre autismo. Que autismo era, assim, tratado como... eu não queria entrar nesses termos pesados, mas você que viveu os anos 90 vai entender. Aquela pessoa a ser excluída, aquela pessoa tratada como deficiente, eu não vou repetir aqui as palavras, mas você já sabe do que é que eu estou falando. E o preconceito, a dificuldade de diálogo dentro das próprias famílias fez com que muitas crianças crescessem com transtorno do espectro autista sem o devido acompanhamento. Acompanhamento médico, acompanhamento psiquiátrico. Que bom que a nossa sociedade mudou. E me dá até aflição quando eu vejo as pessoas ainda tratarem esse assunto da forma equivocada, com termos equivocados e que não ajudam em nada. Eu sei que tem muita gente que olha para tudo isso como um mimimi, uma frescura, mas não é. Não é mesmo. E que a sociedade cada vez mais ande para frente. Tem muita coisa antiga que a gente tem que ter saudade, eu também acho. Respeito aos professores, respeito a pai e mãe. Cultura, antigamente parece que tinha uma variedade muito maior, que hoje está tudo meio pasteurizado. Agora, tem coisa que não é porque antigamente fazia que a gente tem que continuar vivendo. Não é porque antes era normal você tratar mal ou tratar como alguém fora da sociedade, uma pessoa com autismo, uma pessoa com outro transtorno, que isso hoje em dia tem que ser tratado também como algo de forma assim, jocosa, folclórica, engraçada, porque não é. E que a sociedade avance, ande cada vez mais para frente. Isso não é liberdade de expressão, isso não é liberdade de opinião quando fere alguém que precisa de acompanhamento, principalmente por parte do Estado. E que as políticas públicas andem também para frente e não para trás em assuntos importantes como o autismo. 11h08. A nossa audiência do Manhã Bandeirantes é sempre bem-vinda a participar do nosso programa pelo 19971021493, WhatsApp do Grupo Bandeirantes de Comunicação, agradecendo mais uma vez aqui a participação do Luiz Antônio, cidade de São Carlos, recebendo o nosso sinal pelo FM 85.7, também pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tem mensagem de áudio, nosso ouvinte participa e a gente compartilha a opinião com você. Bom dia, Heitor e Nath. Bom dia. Heitor, oi. Ontem não deu tempo de eu falar sobre a macaquinha, mas deixa eu falar uma coisa que quase ninguém fala. Não é a primeira vez que a Ponte fica nessa situação não, Heitor. Tá? Em 1927,
a ponte tinha o estádio, ali no Cambuí. Ah, era grande, hein, o terreno, hein? Eu cheguei a brincar lá nas casas ali que tinha, e tem ainda os muros do estádio. Ela vai ali da Júlio de Mesquita até o Carrefour, até a pracinha lá do Carrefour. Era aquele tamanho, era tudo da ponte. Mas, infelizmente, como sempre, perdemos tudo por falta de pagamento, entendeu? Então, naquela época, a gente recomeçou tudo de novo. E conseguimos fazer o Moisés, né? Moisés Lucarelli. Mas a ponte sempre ficando assim, naquela situação perigosa. Mas sempre a gente dá a volta por cima. E é isso que eu creio, tá? Que eu tenho certeza que vai acontecer. Nós vamos dar a volta por cima e a Ponte Preta vai ser a Ponte Preta, porque a Ponte Preta é grande. É a maior do interior. Valeu aí, Heitor. Muito Renate. obrigado ao Marco Bedin, que não precisa dizer que é torcedor ponte pretano, né? A crise que está acontecendo na Ponte Preta, tudo bem, eu sou um cara relativamente jovem, mas eu nunca vi nada parecido assim no futebol. Porque tão preocupante quanto a lanterna da Série B, mas muito mais preocupante do que isso, é você olhar para dentro do clube e não ver perspectiva de mudança. Agora surge a SAF, mas tudo que vem de dentro da Ponte Preta me soa com cara de cortina de fumaça. Tudo que sai de dentro da direção da Ponte Preta me soa com cara de cortina de fumaça, para abafar os problemas. E a ponte está nas mãos de um presidente que... Eu não vou discutir a capacidade, a história do Dr. Torrano no direito de Campinas, uma figura respeitadíssima como juiz de direito, mas que de futebol conhece tanto quanto eu conheço de beisebol, que é nada. E o Marco Ebelin, que no fundo é quem manda na Ponte Preta, que ele ainda acha que está nos anos 90, que ele ainda acha que aquilo que o Eurico Miranda fazia antigamente funcionava. Não é assim, não é assim. Não dá para você conviver com um salário atrasado, com um clube que não leva a sério a grandeza que tem, o próprio tamanho que tem. Espero muito que seja uma página que se vire rapidamente, mas é preciso ter gente com a capacidade de tirar a Ponte Preta dessa situação que o torcedor não merece passar. E eu quero parabenizar todo torcedor da Ponte Preta que continua indo ao estádio Moisés Lucarelli. Eu não gosto daquela frase de que são os verdadeiros torcedores. Tem muita gente apaixonada pela ponte que não consegue sair de casa para ir assistir porque sabe que vai sofrer, você vai pagar para sofrer. Mas tem muita gente que continua indo ao estádio. O público, é verdade, cada vez menor, o que é natural para qualquer clube do planeta. Se o Barcelona viver uma crise do tamanho da Ponte Preta, também vai jogar com o estádio vazio. Agora, aqueles que vão, olha, eu tiro o chapéu e parabéns. A diretoria da Ponte devia dar ingresso de graça para todo mundo, pelo menos incentivar o torcedor que continua no estádio Moisés Lucarelli. E as audiências das transmissões do Batista mostram que a torcida não abandonou. A torcida não vai abandonar. O maior patrimônio que a Ponte Preta tem não é o clube, não é o estádio, não é a camisa, é o torcedor. E o torcedor é apaixonado. E claro que quer que o aniversário seja marcado por reflexão. Reflexão. Acho que é isso que a data exige para o torcedor ponte pretano. Mais uma mensagem de áudio aqui do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia. Bom dia a todos que estão escutando a Bandeirantes. Eu acho que tinha que ser... rever hoje em dia essa coisa do trânsito. Bebeu, dirigiu, preso, entendeu? Ah, não quero fazer exame do bafômetro. Beleza. Mas se o policial perceber que a pessoa está alcoolizada ou está com outro tipo de, sei lá, droga, alguma coisa na cabeça, presa. Porque ninguém... Se você quer se matar, se quer beber, quer se matar, é problema seu. Agora você não pode fazer maldade com as outras pessoas. O que é toda semana, principalmente final de semana. Feriado, Dia das Mães, né? Sempre tem acidente pra caramba, né? Muito acidente, né? E depois você vai ver a pessoa bebeu. Então, o cara bebeu, dirigiu, foi pego, preso. Pelo menos aí uns 3 meses pro cara criar vergonha na cara. E aí, se for realmente tiver vítima, ou vítima se fatal, ou vítima ficar ferida, aí já é direto 3 anos preso. Entendeu? Igual fosse quando pegou o cara com revólver aí. Porque o carro é pior que o revólver.
Porque o revólver, se você der um tiro, você mata um. Agora, com o carro, você pode matar 3, 4, um monte de gente. Então, tem que ter dono. Isso aí. Alexandre Centro, um abraço, Heitor, um abraço, Nath. Isso aí é para todos, viu? É para político, é para policial, é para todo mundo. Para todo mundo. Rico, pobre, né? Porque só pobre se lasca também. Rico mata aí no trânsito, não acontece nada. Nem preso vai. É, meu amigo, não é fácil. Às 11h14, só uma última dúvida aqui, que acho que pode ser a dúvida de muita gente também. A pergunta do Edmilson sobre o que está acontecendo na Estação Cultura em Campinas neste momento. A Estação Cultura hoje recebe um evento ligado à data. Hoje, vale lembrar, hein? É feriado em Campinas. Se você estiver trabalhando ouvindo a Bandeirantes e se o seu patrão deu aquela migué, esqueceu que é feriado, não colocou uma escala diferenciada, lembre-o de que hoje ou você deve folgar ou você deve receber pelo dia trabalhado. É feriado em Campinas. Não é ponto facultativo. Não é uma data que algumas repartições optaram por parar. Hoje é feriado, estreando em Campinas. Então, dá aquela lembrada na sua chefia, caso você não esteja sendo informado que no final do mês vai receber por esse dia trabalhado. E o que está acontecendo lá no Lago do Rosário? Não, é na Estação Cultura, né, Nath Luquezzi, ali no centro da cidade. É um festival de música gospel? Festival de cultura gospel. A programação se estende, então, da 1h30 da tarde até as 10 horas da noite. Uma rica mistura de música, atividades culturais, iniciativas sociais, solidificando aí a data como um marco no calendário oficial. O festival apoiado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas e se inserem nas ações de agosto voltadas à promoção de eventos com música em sua programação. Então, alguns shows com movimentos de adoração cristã contemporânea do país, fenômeno do trap gospel e um popular fenômeno do trap gospel, Nesk Only. E o popular espetáculo infantil Três Palavrinhas, conhecido por um vasto alcance entre as famílias, além de workshop para músicos ministrados pelo trio Vox Day e a participação de talentos locais, enriquecendo ainda mais a experiência artística. E o que deve ter de candidato por lá também não está escrito. 11h16, a mensagem aqui agora quem nos escreve é o Adriano Vermelho. Ele escreve pra gente o seguinte: diante de fenômenos da natureza como, por exemplo, tempestades, tornados e tsunamis, percebemos o quanto ela é poderosa e letal. Mas, de frente a um fenômeno sísmico de grande magnitude, como o que nós vimos na Colômbia, confirmamos nossa insignificância e fragilidade completa. Mais um país amigo, vizinho, a Colômbia, foi vítima de um terremoto assustador, monstruoso e devastador. Por onde passou e como tudo hoje é filmado e distribuído, somos capazes de ver todo o desespero e o caos desses 2 minutos infernais. Eu sei que esses países, desde sempre, fazem parte de uma falha nas placas tectônicas e são suscetíveis a esses eventos. Mas veja, dessa vez chegou a tremer em Manaus. O que o Adriano se pergunta, sempre que ele vê isso, é: será que aprendemos com eles? Temos treinamento para isso? Enfim, em linhas gerais, será que estamos preparados para essa calamidade? E a maioria do mundo, será que está? Toda a nossa solidariedade e orações ao povo colombiano, desejando bom dia aos amigos de todos os dias. Preparado o ser humano tá. A gente tem informação, a gente tem tecnologia, a gente tem capacidade de reverter vários dos absurdos que a gente vê com o planeta. Mas vontade, isso eu não vejo. E não é vontade nossa, réis mortais. É vontade de líder político, de presidente de grandes nações, de grandes empresários, de bilionários, de quem incentiva cada vez mais o uso da inteligência artificial, sendo que é um recurso que consome uma água absurda do planeta Terra. Então, você não ter esse cálculo é por má vontade, porque hoje a gente tem todas as ferramentas para reverter um cenário que está destruindo não o planeta vai ficar, mas as condições do ser humano viver no planeta. E acredite, nosso tempo na Terra é tão curto em relação à formação do planeta que ele vai se reorganizar. Quase como se fosse... Raul Seixas tinha uma frase muito boa que era, numa das músicas, como se fosse aquele cachorro que dá aquele saculejo para tirar as pulgas, os carrapatos. O planeta Terra, se a gente estiver incomodando, ele acaba com a gente e continua existindo.
Nossa, agora a filosofia é bonita, hein, Natália? Muito bom. Inclusive é o El Ninho, né? Chega aí com situações adversas, já faz aí todo o estrago que tem feito desde julho e provavelmente, né, na última escalação aí do NOAA, nós teremos um super El Ninho com muito mais tempo de duração. Então pode durar até o meio do ano que vem. Bem complicado. E nós mesmos estamos causando tudo isso e nós mesmos vamos pagar e as gerações seguintes também. Deixa eu me recuperar desse momento profeta do apocalipse. Um rapidíssimo intervalo e na volta as reportagens direto de Brasília sobre o movimento político no país. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Os eleitores que estarão fora da cidade onde votam nas eleições de 2026 precisam ficar atentos. O prazo para solicitar o voto em trânsito termina na próxima semana, dia 20 de agosto. O voto em trânsito permite que o eleitor vote em outra cidade no dia da eleição, desde que esteja com a situação eleitoral regular e faça a solicitação dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. O pedido pode ser feito presencialmente em um cartório eleitoral ou pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral, dependendo da disponibilidade do serviço. É necessário apresentar documento oficial com foto e informar a cidade onde deseja votar. A modalidade é destinada a quem estará temporariamente em outro município no dia da votação. Quem não solicitar o voto em trânsito e estiver fora do domicílio eleitoral terá que justificar a ausência após a eleição. A orientação da Justiça Eleitoral é não deixar o pedido para a última hora, já que o prazo é definido e não deve ser prorrogado. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A cada 30 segundos, uma mulher liga para a polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Manhã Bandeirantes. 11h22, atenção você que sofre com dores crônicas. Todo mundo sabe que a dor desanima, estressa, causa ansiedade e nos impede de fazer as atividades corriqueiras. E é por isso que vamos falar do melhor produto ortopédico do Brasil, Articulac. O único produto que entrega resultado já na primeira semana de uso. Vamos ouvir um depoimento real de quem já usa o Articulac. Falar pra você, velho, o remédio tá uma beleza, hein? Nossa, show de bola, hein? Ele acertou a forma certinho. Eu tava na situação, velho, que eu te falei, eu não tava nem aguentando andar mesmo. Tava feia a coisa, só tomando antibiótico e o negócio é dar aquela melhoradinha lá, depois voltava. E agora já vou indo pro 2º mês já, não tô sentindo mais nada, velho. Eu, quando fui pra comprar, eu fiquei meio cismado. Tem que ser bom mesmo, né? Aí fui com a fé e a coragem. Não me arrependo não, cara. Se tiver que comprar de novo, eu compro. Tá de parabéns. Pode dar uns parabéns pro seu patrão aí que foi show demais o remédio dele. Muito bom, beleza? E agora eu vou chamar o Andrei, que é quem desenvolveu e é especialista no assunto. Olá, Heitor! Que maravilha a gente ouvir um depoimento como esse. Isso nos mostra a confiança da empresa, credibilidade em cima do produto, a preocupação com o resultado final do cliente. Então, para você que convive com a dor, não perde mais tempo. O Articulac, que é o único produto no Brasil certificado pela Anvisa com teste, laudo de estabilidade e que acaba com a dor em menos de uma semana. Por quê? Alta tecnologia. É um produto que tem tudo que um ortopedista recomenda dentro de uma só cápsula. Tem condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D,
cartilagem C2, ácido hialurônico ortopédico e olha, tem o gel cartilaginoso que vem lá da Alemanha. É uma tecnologia incrível que lá na Europa substitui o uso da prótese. Hoje, para quem tem osso batendo com osso, fez a ressonância, o raio-x, detectou o desgaste, ou é cirurgia, prótese, ou são essas injeções. Já ouviu falar? Do ácido hialurônico ortopédico é caríssimo. São injeções que passam R$2.000 e você não vai precisar pagar esse preço absurdo. Vai tomar 2 cápsulas ao dia. Em 1 semana a dor desaparece. Então não perde tempo. Já vai ligando agora. Os 30 primeiros ouvintes que ligarem, desconto especial e o pagamento só para o final de setembro. Recebe agora, acaba com a dor agora e só paga no fim de setembro. Ligue 0800 591 3310. 0800 591 3310. É para ligar agora. 0800 591 3310. E para quem ligar agora ainda ganha de presente o Mondiaro Natural, que é para você perder muito peso, e ainda ganha o Intensex. Esse está dando o que falar. O melhor estimulante sexual do Brasil. Problema com ejaculação precoce, falta de ereção, queda da libido, vai ligar agora e vai ganhar de presente. 0800 591 3310. 0800 591 3310, Heitor. Muito obrigado, Andrei. Lembrando, 0800 591 3310. A gente falou do Articulac. São 11 horas da manhã e 25 minutos e o repórter Caio Messina traz agora a agenda dos candidatos à presidência da República nessas últimas horas pelo Brasil. Um evento definido pelo comando da campanha como um freio de arrumação. Flávio Bolsonaro se reuniu com cerca de 40 candidatos do PL ao Senado para alinhar o discurso da bancada. Foi também o primeiro encontro entre Michele Bolsonaro e o enteado desde as críticas públicas feitas a ele pela ex-primeira-dama há 2 meses e o vídeo de reconciliação em julho. Michele participou de gravação da propaganda eleitoral de Flávio. O encontro teve orações, brincadeiras e um abraço entre os dois. Unidos nós vamos vencer e vamos cuidar de quem mais precisa. Então esse é um momento, é uma virada de chave para a nossa nação, onde a gente tem que trazer Deus em primeiro lugar e a gente unir no bem maior, que é libertar Jair Messias Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro. Uma das prioridades de Flávio é tentar aumentar a bancada de oposição no Congresso, especialmente no Senado. A casa tem o poder de abrir processos de impeachment contra ministros do Supremo. Críticas ao tribunal serão base da campanha do PL. Hoje, por exemplo, ele mencionou o encontro de Lula com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mediado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E lembrou sobre indicações de ministros ao STF e também a atuação do Senado. O presidente da República, ele indica ministro do Supremo, o próximo indicará 4. Quem tira é o Senado. Como a gente está aqui com os candidatos ao Senado, vocês são a favor de impeachment do Alexandre de Moraes? Não, é a população, Lula passou parte do dia tratando do tarifaço imposto ao Brasil pelos Estados Unidos, tema que será incorporado na campanha do candidato à reeleição. Se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e quis detalhes da mais recente sinalização americana. O governo Trump respondeu na Organização Mundial do Comércio que está à disposição para discutir o assunto. Lula vai aprofundar na propaganda eleitoral o discurso, segundo auxiliares, já testado e aprovado pelas pesquisas. O da soberania e que o Brasil não se curva a Donald Trump e que está aberto a fazer negócios com o mundo. Como parte dessa estratégia, ele conversou com autoridades das Filipinas. O país preside a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Hoje, o bloco é o 5º maior parceiro comercial do Brasil. Ronaldo Caiado, do PSD, concedeu entrevista. O candidato a vice na chapa, Gilberto Kassab, publicou uma foto de um encontro de Caiado com os ex-presidentes Michel Temer e José Sarney e com integrantes da campanha. Romeu Zema, candidato do Novo, voltou a defender o indulto aos condenados pelos crimes do 8 de janeiro. Vou dar o indulto ao Bolsonaro, sim. Darei um indulto a ele e quero que os julgamentos feitos, que na minha opinião tiveram caráter político, sejam todos refeitos com mais isenção.
Renan Santos, do Missão, esteve no interior de São Paulo e participou de um almoço com empresários em São José do Rio Preto. E o debate político-eleitoral brasileiro vai ganhar um novo elemento. Os Estados Unidos resgataram a doutrina Monroe, com foco na China e uma pressão sobre o Brasil. Uma rápida explicação na reta final do Manhã Bandeirantes com a Beatriz Ferretti. Divulgado pelo Departamento de Estado, o vídeo cita Donald Trump como um recente defensor da doutrina Monroe, uma política histórica dos americanos para limitar a interferência europeia nas Américas. Fast forward to the modern era, where the doctrine has found its latest champion in President Trump. O vídeo mostrou a captura do ditador Nicolás Maduro como um exemplo recente da doutrina. This calculated maneuver delivered a resident signal across the hemisphere. A publicação diz que o domínio americano no hemisfério ocidental nunca mais será questionado. E acontece num momento de competição acirrada entre China e Estados Unidos pela influência econômica na América Latina. Explicação histórica e as consequências dessa fala a gente repercute ao longo da semana. Quinto Sinal marca 11h30 da manhã, naquele pique Nath Luquezzi, as atrações de hoje do Band Mulher, 1h30 da tarde, na tela da Band. Teremos o nosso quadro Meu Pet, vamos falar sobre... Meu Pet. Ah, Pet. Meu Pet, vamos falar um pouquinho sobre algumas doenças zoonoses e também teremos receita hoje no Band Mulher, então eu espero você 1h30 da tarde. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na Central Técnica, a coordenação do Gil Kleber. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes.